Pessoal, bom dia. Vamos então para o nosso videocast de revisão para a terceira VA. Detalhe número 1, considerando-se que a terceira VA é uma VA onde nós retomamos todo o conteúdo, eu não fico impedido de perguntar qualquer coisa que tenha sido ministrado no semestre. Mas mesmo assim, neste vídeo, eu estou delimitando os pontos que serão questionados. Então, quero que vocês tenham muita atenção, assistam o vídeo com cuidado, com atenção, para que vocês possam saber exatamente o que será perguntado na prova. Questão que será abordada na nossa terceira VA, tá? Concurso de crimes, artigo 69, artigo 70 e artigo 71 do Código Penal. Concurso material, várias condutas com vários resultados, 2 ou mais crimes com 2 ou mais resultados. No concurso material de crimes, aplica-se a regra do cúmulo material, somando-se as penas. O concurso formal, uma conduta e 2 ou mais resultados. No concurso formal, você aplica a regra da exasperação com o aumento de pena em forma de fação, exceto se for concurso formal impróprio. Então, eu gostaria que vocês estudassem tanto o concurso formal próprio quanto o impróprio. Ambos estão no artigo 70. E o artigo 71, que trata do crime continuado, onde o crime continuado é praticado quando vários crimes são praticados, várias condutas são praticadas, nas mesmas circunstâncias de tempo, local, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os crimes antecedentes são continuidade dos crimes subsequentes. O exemplo clássico do crime continuado é o exemplo do vendedor que furta continuadamente pequenas quantias do seu patrão e se descobre depois que foram praticadas várias pequenas condutas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução ou outras semelhantes, de forma que as condutas subsequentes foram continuidade das antecedentes. E no crime continuado aplica-se a regra também da exasperação, aplicando-se uma só das penas, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3, tá? Então, muito importante estudar concurso de crimes. Eu posso colocar alguma questão relativa a concurso de crimes. Causas de extinção da punibilidade, questão muito batida, muito estudada, todos os tópicos de extinção da punibilidade foram estudados, né? Peço muita atenção ao artigo 107 do Código Penal, tá? Todas aquelas causas de extinção da punibilidade devem ser estudadas. Eu vou falar um em específico aqui. A retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, tecnicamente, é um aspecto que nós estudamos lá no Penal 1 e que agora volta no Penal 2 como causa de extinção da punibilidade. Lá no Penal 1 nós estudamos que isso é uma abolitio criminis, ou abolição do crime, cessando os efeitos penais, caso a figura criminosa deixe de existir no mundo jurídico, tá? Prescrição é uma causa de extinção da punibilidade extremamente importante e que deve ser estudada também. A prescrição, gente, ela ocorre tanto nas ações penais públicas quanto nas ações penais privadas. Todos os crimes estão sujeitos à prescrição. E quais as modalidades de prescrição? A PPP e a PPE. A PPP é a prescrição da pretensão punitiva e a PPE é a prescrição da pretensão executória. Qual é o marco divisório da prescrição entre uma e outra? A sentença penal condenatória. Na PPE, ou prescrição em concreto, você leva em consideração a condenação prevista na sentença e você vai analisar conforme a tabela do 109. E na PPP é o máximo da pena aplicada, certo? Perdão. Quais as modalidades de perdão existentes no Código Penal? Você tem o perdão judicial como forma de extinção da punibilidade, e você tem o perdão do ofendido. O perdão do ofendido, como eu disse para vocês, só ocorre nas ações penais privadas, nunca nas ações penais públicas. E nas ações penais privadas, o perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade. Adriano, como isso acontece? Eu fui vítima, ofendido de um crime contra a honra, de uma calúnia. Processo o meu agressor, aquele indivíduo que foi o meu caluniador. Durante o processo, eu não pretendo mais prosseguir com o processo, ofereço perdão.
Se o perdão é aceito nas ações penais privadas, extingue-se a punibilidade, certo? O indivíduo pode recusar o perdão, aquele que está sendo processado por ter me ofendido, eu ofereço perdão, ele pode recusar? Pode, não tem problema nenhum. Ele recusa para provar a inocência e depois para fazer o que quiser, por exemplo, provando a inocência, ele pode me processar depois por danos morais, entendeu? Porque eu estou acusando indevidamente em juízo. Então ele decide se aceita ou não, ou se não aceita o perdão. Também questão importante, gente, se o Ministério Público tem elementos suficientes de autoria, materialidade e nexo de causalidade, ele deve oferecer a ação penal, oferecer a denúncia. Pois a ação penal pública, como eu disse para vocês em vários pontos, ela é indisponível, ou seja, mesmo que o réu, aquele que foi vítima, mesmo que a vítima, não queira processar o seu agressor, se o delegado de polícia trouxer elementos de autoria, materialidade e nexo de causalidade, o promotor de justiça deve denunciar. Ele não pode abrir mão da ação penal pública em juízo. Tá? Gente, o crime gera o dever de indenizar. Concordam comigo? Reparar os danos. O crime gera o dever de reparar os danos. É um dos efeitos da condenação. Concordam comigo? Mas, prestem atenção nesse exemplo. E se o indivíduo que está sendo processado não for condenado? Se a sentença penal, em vez de ser condenatória, ela reconhece que não existiu fato criminoso. O fato não existiu. O juiz se convence que o fato criminoso não existe. Existe dever de indenizar nesse fato, nessa hipótese? Sim ou não? Não, porque ficou reconhecido na sentença que o fato criminoso não existiu, ou seja, isso impede a ação penal, a ação civil de reparação de danos. Por exemplo, eu já vi isso acontecer em um caso na justiça penal. Uma mulher acusou um indivíduo de estupro, agressão sexual. Durante a audiência de instrução e julgamento, ela resolveu voltar atrás e falou assim: a minha acusação não se passa de uma farsa. O ato foi consentido e depois eu me arrependi de tê-lo acusado e só o acusei porque ele terminou a relação. O fato existiu, o crime contra a dignidade sexual e estupro? Não. Ficou comprovada a inexistência do fato até mesmo pelo depoimento da vítima. Tudo não se passava de uma farsa. Entenderam? Essa vítima, em razão dela, o indivíduo foi absolvido porque ficou comprovado que não existiu o fato. Ela depois vai poder entrar com a ação de indenização? Não existiu o fato, não existe o dever de indenizar. Só existe o dever de indenizar se houver a condenação criminal. Tá? Isso está lá no artigo 92, efeitos da condenação. Efeitos genéricos, específicos, que eu gostaria que vocês estudassem também. Já bati na tecla do concurso de crimes, eu vou cobrar na prova concurso de crimes, e eu gostaria que vocês estudassem concurso de crimes muito. Deixa eu ver aqui uma questão também, livramento condicional. Tá? Lembram que nós falamos que livramento condicional ia cair na terceira VA? Eu vou pedir uma questão de livramento condicional também. Gostaria que vocês estudassem livramento condicional. Sobre o livramento condicional, gente, crimes hediondos, cabe livramento condicional? É possível livramento condicional em crimes hediondos? Sim ou não? É possível o instituto do livramento condicional em crimes hediondos? Sim. Desde que o indivíduo tenha cumprido quanto tempo? Mais de 2/3 da pena e ele seja primário, tá? Mais de 2/3 da pena e ele seja primário, somente cabe. Se ele for reincidente em crime hediondo, não cabe, não é possível livramento condicional. Retratação do agente é uma causa de extinção da punibilidade. Retratação do agente é uma causa de extinção de punibilidade, que significa voltar atrás, desdizer o que disse. E o perdão? O que é o perdão? O perdão é o instituto jurídico que o indivíduo oferece o perdão. O perdão pode ser oferecido tanto no processo quanto fora dele. Exemplo de perdão extrajudicial, ou seja, fora do processo. O indivíduo oferece o perdão, aquele que foi vítima oferece o perdão por uma declaração escrita: estou te oferecendo o perdão. O perdão aceito nos crimes de ação penal privada
é causa de extinção da punibilidade. Existe perdão em crimes de ação penal pública? Não. Só existe perdão em casos de ação penal privada, certo? Extinção da punibilidade, eu gostaria que vocês estudassem bastante. Gente, nas ações penais privadas, está lá no Código Penal, tá? O direito de oferecer queixa-crime nas ações penais privadas é do próprio ofendido, a vítima do crime. E se o ofendido não comparecer ou for declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa passa para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? CAD, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Isso só nas ações penais privadas, porque nas ações penais públicas o direito, o poder dever de oferecer denúncia é do Ministério Público, tá? Quanto à ação penal, gente, questão importantíssima, tá? Via de regra, a ação penal é pública, salvo quando a lei a declara privativa do ofendido, ou seja, via de regra, a ação pública é exercida pelo Ministério Público. Gente, presta atenção, prescrição tem os prazos, mas o prazo de prescrição da pena de multa, quando a multa for aplicada isoladamente, será em quanto tempo? Você lembra que eu falei em sala? A multa prescreve em quanto tempo? Se ela for aplicada em conjunto com determinado crime, ela prescreve junto com o crime. Se a multa for a única pena aplicada, ela prescreve em 2 anos, tá? Também está lá no Código Penal sobre a prescrição da pena de multa. A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade e a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa de exclusão da culpabilidade. Lembra que eu falei da culpabilidade? Sempre fazem essa questão e essa confusão aí em questões de OAB, e eu vou cobrar uma questão dessa na prova. Quais são os elementos da culpabilidade que nós já estudamos? Primeiro, imputabilidade. Segundo, a potencial consciência da ilicitude. E terceiro, a exigibilidade da conduta diversa. A exigibilidade da conduta diversa exclui a culpabilidade. E a prescrição exclui a punibilidade. Extinção da punibilidade, ação penal, já falei, questões que... Causas interruptivas da prescrição, artigo 117, gostaria que vocês decorassem esse artigo. E as causas suspensivas da prescrição, artigo 116, também impeditivas, artigo 116, que eu gostaria que vocês estudassem também. Dentro disso, gente, está aí toda a nossa VA, tá? Toda a nossa VA. Questão interessante que eu gostaria que vocês revisassem também. Vocês falam assim, pode ser questão que caiu na segunda, não vai cair na terceira, mas eu vou pedir pela importância concurso de crimes. No demais, gente, esse é o nosso videocast da prova. Deu 14 minutos aqui, gostaria que vocês estudassem esses pontos em casa. Vocês podem trazer o paper, eu vou admitir a consulta no paper, pode trazer o Vadmec, eu vou aceitar a consulta no Vadmec, e a nossa prova dia 19, né? Não, isso, nossa VA. Certo, gente? Dia 19, é isso mesmo. E para a turma do terceiro A é quinta-feira próxima, dia que vai dar quinta-feira para a turma do terceiro A? Deixa eu ver, dia 15. Certo, gente? Então, feito esse videocast, agradeço a atenção de vocês. Dessa vez um videocast bem rápido, para não... Estamos no final do ano, né? Temos que ir direto ao ponto.